Bom dia, nono ano, bom início de semana pra gente. Nós vamos corrigir hoje as atividades da semana 2 do PET 4 do estado de Minas Gerais. E nesta semana o PET tem o objetivo de continuar trabalhando a leitura, a construção dos textos, tá? Então vamos lá. Número 1. Leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravinha ou escutando-lhe o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal. Agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. O texto é de Carlos Drummond de Andrade. E está no livro Contos Plausíveis. Vamos então agora à correção das questões. 1. Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo. Bom, o que marca a passagem do tempo, gente? Alguns adjuntos adverbiais, né? Alguns advérbios. O verbo, se ele está conjugado no presente, no passado. Quando ele está conjugado no passado, dependendo da frase, ele demonstra, né, que o tempo passou, que o tempo mudou. E nós vamos conseguir observar isso aqui agora. Na letra A. Passava manhãs contando coisas a uma cravinha ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Nós temos, gente, os verbos no pretérito imperfeito, no passava, confiava. E aí, esses verbos no pretérito imperfeito, no passado imperfeito, eles nos trazem a ideia de que o tempo passou. Então, vocês podem fazer essa anotação aí do lado e vocês podem grifar. Nós temos uma palavra que grifa muito, né? Manhãs, ela grifa muito. Ela assinala muito um tempo, né? Mas a passagem no tempo, nós podemos colocar passava manhãs, confiava. Porque se a gente for levar ao pé da letra, que é a passagem do tempo, né? Porque nessa parte aqui. Ok? Passava manhãs, confiava, porque são verbos no passado e que trazem essa ideia de que o tempo passou. Letra B. E mandou-o embora, depois de assinar carteira de trabalho. Aí nós temos a expressão depois de, que mostra que a passagem do tempo, né? Que mostra quando aconteceu. E na letra C nós temos, depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se. Nós podemos colocar o depois que, tá? Ele mostra a passagem do tempo, né? O depois que.
E se nós formos olhar os verbos que estão no passado e que poderiam dar a ideia de tempo que passou, aí nós poderíamos colocar saiu, né, que é o pretérito. Nós podemos também colocar ficaram, censuravam, que está tudo no pretérito. Porém, as palavras ou as expressões que marcam mesmo o passado tempo não, mas que marcam o tempo no texto, pode ser considerado letra A, manhãs, na letra B, depois de, e na letra C, depois que. Número 2. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? O que destaca o girassol na história, gente, é a forma como ele tratava o jardineiro, né? Ele ser orgulhoso e tratar o jardineiro mal, ao contrário de todas as outras flores, né? Então, isso é o que faz com que ele se destaque na história. Número 3. Podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? É o contrário. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? Como que vocês caracterizam esse dono do jardim? Ele era sensível ou ele era insensível ao não perceber o tanto que o seu jardineiro se dedicava, quanto tempo ele se dedicava? Ele não era sensível a esse tempo que ele gastava para cuidar das flores, cuidava sempre muito bem, dava todo o seu carinho e amor para aquelas flores. E aí o dono do jardim não teve nenhuma sensibilidade. Então ele pode ser caracterizado como uma pessoa insensível. Se nós olharmos, se nós achamos justo ou não que ele mande esse jardineiro embora, nós podemos colocar que ele é injusto. Mas nós podemos colocar também que ele é correto, né? Porque ele assinava a carteira de trabalho do jardineiro, ele deu baixa na carteira de trabalho, então não era um trabalho informal, era um trabalho formal. Então, apesar de ser insensível, injusto, ele era uma pessoa que age dentro da lei, por exemplo. Se vocês quiserem dar mais alguma característica a ele, podem colocar, tá? Número 4. Retire do texto uma fala do narrador e a fala de um personagem. Então, vamos lá. Vamos procurar a fala do narrador. O narrador ele já começa narrando a história, né? Nós temos pouco diálogo aqui, nós temos pouco discurso direto. O discurso direto, né, a fala de algum personagem, ele está mais lá no final do texto. Mas já que é para a gente tirar só uma, nós podemos pegar a primeira frase, né, o primeiro período aí, como sendo fala do narrador, como exemplificação da fala do narrador. Mas é apenas no final do texto que nós temos falas de personagens. Então, na maior parte do texto, vocês vão encontrar frases ditas pelo narrador. Então, vamos colocar a primeira. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Nós podemos colocar esse. Mas durante praticamente o texto inteiro, gente, nós temos apenas a fala do narrador. A fala dos personagens, que é marcada no discurso direto, nós conversamos e aprendemos sobre isso no ano passado, estão entre aspas. Então, aqui, você o tratava mal, agora está arrependido. Isso aqui é a frase de uma flor, de uma das personagens, né? Então, nós podemos colocá-la como fala do personagem? Sim. Você o tratava mal, agora está arrependido? O que o girassol respondeu? Qual que é a fala do girassol? Não estou arrependido, entre aspas, tá, gente? Não. Aí ele diz, essa última frase do texto aqui. Estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, só aí no final, onde nós temos essas aspas, que são indicativas claras de discurso direto, né, da fala de um personagem, de uma determinada pessoa que a gente cita no texto. Isso aí nós podemos, que está entre aspas, nós podemos colocar como fala dos personagens.
de algum personagem. Ok? Então vamos lá para número 2 mesmo. Para contar estrelas. Pai, como é que a gente conta estrelas do céu? Perguntou Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é o bambambam dos telescópios. Mas só os cientistas podem usá-lo. Então cada um conta com o que tem na mão. Ah, disse Lelê com admiração, mesmo sem ter entendido muito bem. Ele ainda estava no 2º ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito o que cada um tem nas mãos e... Ora, nas mãos a gente tem dedos. Por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Pensou Lelê. Assim eu sei. E foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal. Olhava para o alto, bem fundo no céu de estrelas. Para começar, mirou a mais brilhante e passou a contar em voz alta. 1, 2, 3, recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até 10, olhou para as mãos, olhou para o céu, suspirou. O problema é que ele tinha só 10 dedos e o céu tinha muito mais estrelas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. O que foi, filho? Nada. Sabe que eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez? Lelê olhou desconfiado, mas ficou muito atento, esperando o resto da história. Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas, como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão assim, por todo o céu, como se estivesse varrendo, e fecha de uma vez no final. Depois chacoalhe bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. Lelê percebeu uma emoção estranha no peito. Sentiu uma saudade imensa da avó. Queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as estrelas do céu, e num punhado só. O texto foi tirado da Nova Escola e é de Dieter Mandarim. Número 1. O narrador participa da história ou apenas conta o que acontece? Nós temos um narrador aí, gente, que é um narrador observador, né? Que é um narrador que apenas conta o que aconteceu, como se estivesse assistindo a todos os fatos e contasse essa história. Nós não temos um narrador que participa da história, né? Então, nós temos um narrador observador. Qual conflito gerou o enredo? O que gerou o conflito no enredo foi a curiosidade, né, de Lelê a respeito das estrelas e a resposta que o pai deu. O maior conflito do texto é gerado pela resposta que o pai entregou ao menino, dizendo que cada um conta com sua mão. Com o que tem à mão, na verdade, foi o que ele disse. E aí o garoto não conseguiu compreender muito bem, né? Na verdade, o que o pai quis dizer é que a gente conta com o aparelho que nós temos nas mãos. E se nós não temos um aparelho que faz medições específicas, nós só temos os nossos dedos mesmo para contar. E aí, ele não compreendeu muito bem como isso era possível e foi perguntar para a mãe, para a avó, né, para procurar uma resposta ao seu questionamento. As indagações da criança foram respondidas em que momento?
o menino ele foi respondido pela mãe, pelo pai, né? Nós podemos dizer em que momento essas indagações foram respondidas de maneira satisfatória, né? Porque ele foi respondido pelo pai e pela mãe. Só que ele não ficou satisfeito com aquelas respostas. Então, o momento em que as respostas foram satisfatórias foi o momento em que a avó lhe ensinou um modo diferente de contar as estrelas. Então, foi a avó que fez a resposta de maneira satisfatória. Mas as indagações foram respondidas em todo momento que foram feitas, tá? Houve um erro na pergunta, acredito eu. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então cada um conta com o que tem à mão? Foi o que eu disse anteriormente, cada um pode contar no sentido não de enumerar, né? 1, 2, ou fazer uma somatória. Contar, que o pai quis dizer, de a gente poder ter à disposição, né? Igual quando a gente espera que a gente possa contar com um amigo, possa contar com um colega, quando a gente pode ter certeza de que nós temos aquela pessoa à nossa disposição para nos ajudar. Então, assim, o que o pai quis dizer é que cada um pode utilizar, né, o objeto ou o recurso que tem à sua disposição. É isso que ele quer dizer com cada um conta o que tem à mão. Acaba fazendo um trocadilho, né, dando para dar um duplo sentido aí, no sentido de contar com os dedos, né, ou contar com aparelhos de medição corretos. Mas o que ele quis dizer, no fim das contas, é que cada um usa o que há à sua disposição. Número 5. Após o desenvolvimento do clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? É um sentimento de saudade, né? Depois que a avó explicou como fazer e que ele ouviu o que a avó disse, ele teve um sentimento de saudade da avó. Inclusive, isso fica aí, eu não analisei esse texto com mais profundidade, mas fica aí uma questão, porque ele acabou de ver a avó e sentiu uma saudade da avó. E ela tinha acabado de entrar em casa. Vamos lá. Número 3. Leia o texto abaixo e responda às questões. Vamos lá. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? O início de outro. Eles parecem vagalumes, né? Vamos lá, que lindo. Que elemento é ótimo. Que elemento mostra o tempo no texto? O que traz o tempo, que marca o momento em que o texto se passa, é a imagem, né? Pois indica a noite. Aqui não fala de passagem do tempo, mostra o tempo no texto. Então, em que momento o texto está acontecendo? Então, é a imagem. Nós não temos indicativos no texto verbal, né, no texto escrito por palavras, de que hora ou em que momento essa história está se passando, né? Nós temos o indicativo do momento em que o texto está se passando pela imagem, e a gente vê que é noite, porque nós vemos um céu mais escuro e muito estrelado. Número 2. Qual a função das reticências no último quadrinho? É uma ideia de que não é finito, né? O início de outro. Mostra a ideia de que algo não é completamente revelado, né? Mas também traz a ideia, que é própria das reticências, de que não é finalizado. Ele poderia dizer o início do outro e isso ser uma afirmação. É o início de outro o quê? De outro mundo. Mas justamente porque é o início de outro, é como se fosse uma continuidade, né? Essas reticências estão aí. Então, essas reticências dão a ideia de que não é
finito. É como se algo tivesse que ser revelado ainda. E de que talvez não tenha sido. Ok? Número 3. Qual é a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? Em ambos os textos, as estrelas são observadas, né? Os dois textos são construídos em cima de personagens ou personagem que observa as estrelas, que observa o céu, que observa o universo, né? O infinito. Então isso é o que elas têm, as duas histórias têm em comum. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, podem mandar para mim, tá? Nós encerramos por aqui nossa correção de hoje, da semana 2 do PET 4. E voltamos com mais vídeos de correção na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.